Bom dia a todos, hoje é dia 1º de novembro de 2018. Ontem eu estava conversando com a Regina e nós estávamos falando das teorias, né? Principalmente daquelas que destroem muitas coisas da história, das coisas que eles nos contaram e até nos livros estavam como uma verdade pura. Aí eu já fiz um vídeo sobre teorias. Na época que eu comecei a falar das novas teorias, ixi, um monte de gente me escreveu dizendo que eu era doida. Como que podia ser que não existia mais dinossauro e outras coisas? Eu falei, olha, aqui estão os vídeos. Porque se eu falo, as pessoas acham que é mentira. Mas quando outras pessoas falam, americano ou o que for, aí é verdade, entendeu? Então, tem que dar esses vídeos, link dessas pessoas. E aí eu peguei os links e coloquei numa postagem, teorias, novas teorias, né? Agora, eu vou aproveitar o papo que eu tive com a Regina, a gente conversando sobre teoria, me inspirou a falar de novo sobre teorias. Agora tem outras teorias novas, mas vamos começar lá atrás, quando eu comecei a divulgar algumas teorias. Aqui é sobre os vulcões, que também dizem que os vulcões não são bem o que a gente pensa, mas nós vamos abrir links depois. Primeiro eu só vou mostrar algumas aqui. Que o Japão é uma coisa enganosa também. Eu fiquei assim chocada quando eu vi isso, sabe? Que pode ser que o Japão não seja isso que a gente está falando, mas vamos ler depois também. Sobre os cientistas, Hawking, Einstein e um monte deles como fraude, tá cheio de vídeos americanos, alemães, italianos falando dele, gente. Não fique só preso nos vídeos brasileiros, porque muitos brasileiros, eles pegam os vídeos lá de fora, traduzem, e às vezes demora muito tempo. Então aqui as coisas são muito mais rápidas, vem mais rapidamente pra gente, porque a Europa e a América influenciam o Brasil, certo? Então, o ideal é fazer como eu falei para vocês, peguem os vídeos, usem a legenda que aparece, mesmo que seja um pouco errado, você vai entender. As palavras que não entender, joga no Google, pega o dicionário. Aqui é sobre a Bíblia do Rei James, né? King James. Todo mundo agora só está se baseando nessa Bíblia. Então, aí começaram a falar que a Bíblia que a gente tem em casa é falsa, mas essa do King James é confiável. Só que agora já tem vídeos de ativistas dizendo que essa Bíblia, que esse rei aqui, ele fazia parte, tipo assim, maçonaria, sabe? Alguma coisa assim desse jeito. Eu vou ver se eu acho o vídeo que eu não assisti todo, o John me mandou. Ele selecionou alguns e era tantos que me deu até medo de pegar todos eles. Tão grandes, assim, cada um tinha 40 minutos e falei, nossa. Aqui é sobre aborígenas, sabe? Tem um pessoal falando que todos esses, muitas, como é que fala? Civilizações, seria isso a palavra? Grupos de pessoas que a gente pensa assim, tribo, ou o que for, elas não existiram de fato. E outras que a gente vê agora, por exemplo, aborígenas, a história é um pouco manipulada, não é bem essa. Hoje, nesse vídeo, eu só vou mostrar algumas, depois a gente vai ler, mas já tá um pouco tudo aí no meu Facebook. Essa aqui é uma... sobre o que é isso aqui? Ah, isso aqui eu acho que não é teoria. Eu acho que sim. Aqui tem algumas, ó. Jesus Cristo não estaria nascido em Jerusalém, mas sim na Grã-Bretanha, e por isso desenharam Jesus sendo loiro e depois deixando artigos e textos de agentes do sistema negando. Assim confundia a massa que precisa acreditar que Jesus nasceu em Jerusalém. Não sou eu que estou afirmando nada, são novas teorias. Gente, tem uma infinidade de coisas que ainda não está sendo dita, porque as coisas demoram para chegar no Brasil, até o pessoal traduzir, jogar, algumas coisas vêm tão rápido, né? Outras demoram, às vezes algumas nem vêm, por exemplo, como eu falei, os vídeos de alguns personagens do sistema estrangeiro para o Brasil, eles traduzem os melhores, aqueles que é interessante para a massa, mas
Por que as pessoas lá de fora conseguem detectar que eles são fraudes, farsa ou qualquer coisa desse jeito? Porque eles veem muitos vídeos deles, entrevista, veem eles se comportando em outras situações. E isso não vem para o Brasil. Por exemplo, se eles têm um vídeo do Alex Johnny parecendo uma doida, né? Falando coisas assim, descabíveis, cheio de disparate, como se ele tivesse doido, tivesse outra personalidade. Esses vídeos não aparecem aqui, entendeu? Então, situações em que eles estão e pode fazer as pessoas pensar diferente deles, somente essas pessoas lá de fora. Aí o brasileiro, ele somente fica com aquela boa imagem do Alex Jones no início, né? Parecendo que ele estava lutando pela massa, que ele é amigo da massa. Não, o script dele mudou. Agora ele está falando coisas diferentes. Ele fala a mesma coisa ainda, mas diferente. Ele age diferente, ele bufa, ele grita, ele esbraveja, ele fala. Até os americanos comentam que o que tá vendo com Alex Jones, entendeu? Então vocês têm que lembrar dessas coisas. As coisas que chegam aí no Brasil são coisas selecionadas para o brasileiro pensar do jeito que eles querem. Aqui, olha, eu fiz um vídeo mostrando algumas novas teorias que andam rolando entre os ativistas cristãos, agentes do sistema, se fazendo de youtubers no Facebook, no Instagram, nos blogs, sites, também pessoas como de verdade. Vou citar algumas e amanhã outros dias citarei novas. Há a possibilidade de que foi inventado o véu islâmico para mulheres de outras religiões, né? Mas esse véu não foi inventado para proteger as mulheres, como eles dizem, né? Que era para proteger as mulheres de estupro, de assédio, para ela ser respeitada, mas sim foi inventado para os meninos, sabe? As crianças transformadas em mulheres, jovens meninos transformados em mulheres, castrados ou não. Não sou eu que estou falando. Tudo isso aqui, ó, que vocês podem ler aqui, está em vídeos e o pessoal está falando por aí. Aqui, o sistema nosso vai jogando todo dia histórias, teorias, especulações, verdades, entre aspas, informações, desinformações, fantasias, falácias e muito mais, todas que até pouco tempo a maioria das pessoas da massa acreditava em quase tudo, principalmente se ouvisse todas elas ou algumas delas de cientistas, historiadores, médicos, professores, TV, jornais, livros, eruditos, jornalistas, especialistas, estudiosos, órgãos de distribuição de informação e divulgação de fatos, histórias, conhecimento, filosofia, etc. E depois, atrelada a tudo isso, tem outras coisas tantas da religião, das seitas, das sociedades secretas, das tradições dos ETs, etc, etc. E algumas dessas coisas sempre afirmam que existem muitas coisas e certas coisas que não temos acesso para saber, mesmo se existe. Por exemplo, elas falam alguma coisa que você não pode comprovar. A NASA fala que não sei aonde tem bilhões de estrelas. Você não tem como provar. Todas as estrelas, todas as galáxias, tudo que eles nos mostram são desenhos, né, de computação. Nos disseram lá atrás, aqui na frente, né, eles falam essas coisas desse jeito lá atrás, aqui na frente vão continuar fazendo isso até que a gente pare, gente, de dar créditos a eles, sabe? Pode conhecer a informação, você não precisa acreditar essa informação dentro de vocês como verdade pura. Então, um número imenso de gente continua dizendo à massa que existiu muita coisa, mesmo que não tenhamos ainda nem provado que nosso universo existe, nem o que somos antes, o que estamos sendo agora, o que anda acontecendo conosco no aqui e agora, nem o que seremos logo à frente, quem somos e por que vivemos aqui dessa maneira, o que estamos fazendo aqui. Aí tem gente que garante que os ETs existem, e até contam detalhes da vida deles, raças, como viajam, constroem sobre inteligência e hierarquia desses povos, para nós da massa, que mal sabemos quem somos nós, e contam ainda que eles são de outros planetas, outras galáxias, outros sistemas solar, blá, 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 blá.
Agora, há até quem afirme sobre estarmos vivendo num mundo simulado feito por ETs. Sim, alguns garantem que são eles que constroem e mantêm tudo isso como conseguiram saber algo tão secreto que os ETs queriam manter escondido, né? Mas só eles sabem que como é que é a família dos ETs, como é que eles vivem, o que é que eles querem, o que é que eles fazem, o que é que eles sentem em relação a gente, quantos humanos eles comem, como eles abduzem, tudo isso eles sabem. Só não sabem explicar pra gente quem somos nós mesmos. A não ser que ele diga que os ETs falaram que nós somos isso e aquilo. Depois outro diz que não são ETs, que não sabe o que são, provavelmente alguma força natural do universo que criou assim, força natural do universo. Qual deles? Existe universo, planetas, continentes e tanto mais que nos conta? Como provar tudo por nós mesmos, da massa, né? Sem usar nada do sistema. Como é que você vai provar alguma coisa? Toda vez que a pessoa quer falar alguma coisa, ela está se baseando nas referências que ela pega do sistema, não é? O sistema não deixou a gente ter alguma coisa nossa. É tudo dele. Você aprendeu, encheu tua cabeça de coisas dele, para você só ter referência das coisas deles. Cientistas afirmam também que estamos vivendo um mundo simulado. Nossa, se cientistas estão falando, a massa vai concordar. Com certeza, se não todos da massa, pelo menos 99% vão. Ok, talvez por causa dos cálculos, sabe esses cálculos bem difíceis que eles fazem? Ou das especulações, ou das teorias, ou melhor dizendo, talvez porque eles citam Einstein. Ah, eles adoram citar Einstein. E citam outros personagens do sistema que lá no passado lançou suas teorias e especulações sobre muita coisa e essas coisas funcionaram. É indiferente qualquer teoria, gente, nesse sistema que vai funcionar. Não importa teoria disso, daquilo. Se o sistema quiser, é adaptado e funciona até quando ele não quiser mais. Depois chegaram outros, né? Quando os cientistas lá atrás falaram de teorias, funcionou. Depois chegaram outros novos cientistas, disseram diferente coisa e essas outras coisas também funcionaram. Tudo pode funcionar nesse mundo se o sistema quiser e se nossas mentes aceitarem, forem convencidas, forem induzidas a ver tudo como normal, verdadeiro. O cientista mais citado é o Einstein, certo? Agora me parece que a teoria da relatividade de Einstein é falha. Já li em algum lugar, acho que foi em vários lugares, sem falar que muitos anos atrás já ouvia das pessoas da Europa que ele, assim como Freud e tantos outros, eram e são uma fraude, protegidinhas do sistema, com um grande lobby favorecendo-os e mantendo essa imagem deles para o resto da massa. Mas como podemos usar essa equação desse cientista sempre citado em um universo que não pode ser provado que existe, hein? Ou seja, um suposto provável universo? Temos ouvido até hoje muitas teorias sobre tudo. Não há nenhuma maneira que qualquer uma dessas teorias possa ser provada, ou se for provada 100%. Podem ver que muitos desses cientistas que fizeram todos copiá-los, né? Daí para frente, os cientistas da massa, jovens, estudaram para ser cientista, eles copiam, eles imitam, ou eles tentam montar alguma outra coisa, mas eles não se sobressaem, a não ser que eles sejam absorvidos pelo sistema. Então, as pessoas da massa tentam copiá-lo, imitá-lo, adorá-lo, e estão adorando-os, né? Então, estão sendo questionadas por alguns outros agentes do próprio sistema. Ele quer que saibamos e não percam a chance. Por exemplo, agora você encontra já no Brasil vários links de era professor, um cientista brasileiro que esteve próximo de Einstein e disse que Einstein era uma fraude, que ele não era. Bom, eu acho que ele estava até sendo bonzinho ali, que ele não estava falando bem o que o pessoal aqui dizia, que Einstein era completa fraude. Outros diziam que ele plagiou uma outra pessoa e tal. E também pode ser que, claro, o Einstein era uma fraude, é um personagem do sistema, mas também pode ser que o sistema jogue outro personagem para falar dele na hora que quer mostrar que nos enganou, debochando da gente. Aí coloca outro personagem dele e vai provar ele era uma fraude. É o mesmo caso da Coco Chanel, né, a estilista francesa, que depois de alguns anos atrás, 3, 5 anos atrás, eu acho, o sistema permitiu que soubesse a verdade sobre Coco Chanel, que ela era uma espiã nazista, certo? Mesmo assim, olha como o sistema brinca com a gente, ele sabia disso.
mesmo informando que essa pessoa, por causa dela, pessoas poderiam ter morrido ao ser informante, a ser uma espiã, ela está dando informação de pessoas da massa, certo? E essas pessoas foram pegas, foram torturadas, tal. Assim dizem eles. Mesmo assim, a massa, sabendo que Coco Chanel era uma espiã, a massa não parou de admirá-las, não parou de copiá-la, não parou de comprar os perfumes dela, não parou de desejar ser ela. Então vocês podem ver como o sistema sabe como a gente vai agir, que a gente nem vai se importar se a pessoa que a gente já está acostumada a gostar, adorar, bajular, qualquer coisa, ela é má de verdade, ela não é talentosa de verdade. Aquela imagem já está ali presa dentro da gente, sabe? Então, o sistema adora fazer isso. Agora, há os trans investigadores que, averiguando a Coco Chanel, mostra que ela era um homem. E na época, quando eu era mais nova, que eu via a Coco Chanel, eu achava ela muito esquisita. Não achava ela elegante, ela parecia uma coisa estranha, as roupas dela eram feias. Aquele perfume Chanel, como é que era o nome? Chanel número 5, eu acho. Não lembro mais. Ai, deixa eu ver aqui qual que era o Chanel dela. Era o Chanel 5 mesmo. Que cheiro horrível. As pessoas adoravam, se sentiam assim, elegante, chique com as coisas da Coco Chanel, sabe? Podia ser o que for dela, as pessoas vidrada, aquele símbolo dela, aquelas coisas dela, sabe? A massa tá ali manipulada. Então é interessante ver como o sistema, ele não se importa mais dele também jogar um outro agente para mostrar que aquela pessoa não era aquilo e ri muito da gente, debochar mesmo, porque ele sabe que mesmo assim a gente não vai mudar nossos hábitos, a gente não vai pensar pela gente mesmo e agir por nós mesmos. Então, não se esqueça que pessoas, agentes do sistema, coisas e pessoas que provam, né? Quando a gente está falando de provas, então a gente sempre se refere àqueles agentes do sistema, aqueles personagens do sistema que estão representando aquela coisa que o sistema quer, ou aquele cientista, aquele historiador, aquele filósofo, alguma coisa assim, né? Não é verdade? Então, essas pessoas testemunham e também os que tais, deixa eu ver, está explicando tudo que querem que vocês acreditem. O sistema sempre vai ter um agente dele, um personagem, para provar as coisas dele. Tudo que você quiser, aí vou lá estudar, vou pesquisar, você vai ver que tem uma pessoa que está representando aquilo. Essa é uma agente do sistema e eles vão explicar para vocês, eles vão provar vocês e vão lhes dar muitas coisas para que vocês tomem como verdade, para que decidam em acreditar ou até mesmo não acreditarem em uma, mas alguns de vocês vão acabar tomando outra coisa do sistema para acreditar. Se não acreditar nessa, vai acreditar em outra do sistema. Pois o sistema não ensina e nem incentiva as pessoas a viver sem acreditar ou desacreditar. Tem que se acreditar em alguma coisa. Levem em conta que o sistema, a coisa que ele mais tem é gente. São os personagens dele para convencer as pessoas da massa sobre coisas que ele, sistema, quer que a gente acredite e vivencie a vida de acordo com tudo isso dele. Faz parte do jogo. É contagioso, é dominador, controlador, manipulador, cativante, possessivo. Você vai acabar aceitando que tudo é mesmo como é. Mãe natureza divina, vida divina, sistema divino, e assim vai. Ele é uma medusa, ele vai te encantar com esse negócio que é tudo divino, mas na verdade é ele. Ele vai encantando, encantando, convencendo mentes que não conseguiram ainda nem olhar por uma frestinha que permita vislumbrar a verdade oculta que ele mantém desde que nos inseriram dentro dele. Vamos ver se a gente acha mais algumas teorias aqui. Física quântica é uma fraude. Nossa, o rapaz que colocou esse vídeo falando da física quântica, e não é a primeira vez, eu já tinha visto vários links alemães, pessoas que o site foi fechado de repente, falando que esse negócio de física quântica, gente, é uma grande fraude. Ó, aqui está um site em inglês para quem quiser ler. Aqui tem a teoria do jogo, que foi muito interessante também, do Pac-Man. Esse vídeo aqui eu fiz para Elon Musk.
Ai, caramba, isso aqui já são outras coisas que eles estavam falando dos terraplanistas. Vocês veem como é que o sistema faz? Ele permite que um personagem dele venha, porque o Eric diz que ele também é um personagem do sistema, aí agora eu já tô falando que ele também é uma trane do sistema. Então, ele não se importa que vai descobrindo as coisas dele, né? Ele quer se divertir. Só a gente toma tudo isso como verdade, sabe? O sistema, ele sabe que não é. Então ele se diverte. A gente fica com estresse, a gente fica nervoso, a gente fica doente com tudo isso, né? Não, para ele é só diversão. Ah, sobre dimensão. Você acredita terceira, quarta, quinta ou sexta dimensão? E se não existe nenhuma? Pois é, já estão falando que as dimensões não existem, e isso há muito tempo, não é de agorinha não, viu? Apenas no Brasil as coisas demoraram a chegar. Novas teorias. Hoje vou postar apenas 7. Olha, aqui eu tinha que colocar mais ou menos umas 7. A velha nova teoria da Terra plana. Não houve holocausto como nos contaram. A guerra nos Estados Unidos, em alguns lugares lá dos Estados Unidos, o pessoal está falando que não foi como nos contaram também. E a Coreia do Norte é um estado fake, criado pela CIA. A bomba de Hiroshima não foi uma bomba nuclear, e sim uma bomba de fogo, gente. Olha, eu vou explicar para vocês. Há os personagens do sistema que são youtubers popular. Sabe o que é o youtuber popular? Aquele que fala bem legal assim para pegar massa, tem uns vídeos bem específicos para pegar a massa e tal. Esses são youtubers, personagens do sistema. E aí eles reclamam, eles podem falar um monte de coisa, mas eles têm uma visualização grande. O youtuber faz tudo para a atividade dele chegar às pessoas, né? E, nossa, toda hora aparece. Você não quer e tá lá do seu lado, né? Então, é porque, claro, o youtuber faz parte deles, e eles fazem parte do YouTube e tudo mais. Há um homem que eu descobri, um youtuber pequenininho, os vídeos dele super bem feito, com fatos históricos, fotos de jornais, muita coisa que ele selecionou, gente, tudo bem direitinho. Acho que foi o ano passado que eu vi isso. Então, foi o ano passado desse youtuber? Ou foi esse ano aqui? Não lembro mais. Bom, esse senhor, um velhinho, assim, um senhor de idade, ele fala tudo isso aí, de quando ele era criança, do que o pai dele contou, do que o avô contou, e tem não sei o quê. Gente, tava super explicado. O cara quase não tinha visualização. Um vídeo muito bem feito, sabe? 25 visualizações somente. Agora, o mesmo assunto, alguém pegou esse assunto dele, como os transinvestigadores, que também falam de outros assuntos, como não vou falar o nome deles, mas eles também pegam esses assuntos de outros pequenos também e fazem esse assunto se espalhar rapidamente, porque eles têm um jeito especial para pegar massa. Esse senhor não tem esse jeito especial, ele não tenta pegar massa, ele não cobra nada, o ativismo dele é por amor, ele não ganha nada com isso. E os outros, até, os personagens do sistema ganharam, ganharam muito com isso. Então, eles pegaram essas informações do senhor, que teve aquela maior dificuldade de fazer todos assim, bem bonitinho, colocaram bem pequeno, resumido, pum! Tava aí, todo mundo já tá sabendo dessas coisas, entendeu? Então ele falou da bomba de Hiroshima, ele mostrava fotos que a possibilidade de não ter sido uma bomba nuclear. Por quê? Porque o que os japoneses viram era fogo. E também eles usaram falar pra gente que aquelas pessoas esqueléticas foi por causa da nuclear, né, do que passou por lá e tal. E na verdade não foi por causa da bomba nuclear que essas crianças estavam magérrimas, sabe assim, esqueléticas, raquíticas, e sim porque houve um tempo de, como é que fala, quando você fica sem comer, né? E também não muita água. Então essas crianças desidrataram, estavam, esqueci a palavra em português, quando você está sem comer, sem se alimentar direito. E também ele falou assim que quando houve essa bomba, alguns jornalistas descobriram que as cidades que eles fizeram isso foram evacuadas, Hiroshima fora evacuada. E que também algumas crianças que aparecem nas fotos parecem queimaduras, né? Também eles acham, há uma possibilidade de que tenha havido artistas fazendo como se fosse isso verdade. Olha, não sou eu que estou falando, tem
muita gente já falando isso, tem fotos mostrando que pode ser que tenha sido uma mentira, que eles não os enganaram. Agora também tem um monte de gente falando que o Holocausto não existiu da maneira que nos contaram. Gente, é muita coisa. Então eu parei, eu ia colocar um monte de outras teorias, mas como o pessoal ficou atacando, eles não querem ouvir coisa diferente, só o que eles estão acostumados, então eu deixei pra lá. Aqui tem mais uma outra teoria, mas eu não sei qual que é, porque eu não escrevi aqui, eu não vou abrir agora. Esse vídeo eu não quero abrir os links. Bom, eu vou parar por aqui hoje. Não, não, não. Eu acho que eu vou procurar aqui uma que eu não falei para vocês. Eu estava conversando com a Regina sobre as mentiras do sistema, né? As fraudes, as coisas que ele foi nos montando. E como uma coisa sustenta a outra. Uma coisa foi criada, por exemplo, agora ele diz que dinossauros nunca existiram, né? E que uma mentira foi inventada para sustentar outra mentira. Tudo isso aqui, ó, tá dizendo que os dinossauros não existiam, que era fraude. Vou ver se eu acho das catedrais, gente. Sabe essas catedrais que a gente pensa assim, que foram pessoas que esculpiram. Vocês já viram os detalhes dessas catedrais, assim, que tem aqui na Europa? Nossa, gente, aqui na Colônia tem uma catedral imensa do lado de fora, cheio de detalhes, muito iguais. Quando uma pessoa faz uma escultura, tudo bem, ela esculpiu, tá? Quando ela for fazer a outra, vai sempre ter um mínimo de diferença, mesmo que seja a mesma pessoa. Desculpa. Só que dessas catedrais não tem, são todos iguais. E isso levou as pessoas a questionarem. Outra coisa, eles perceberam que elas são feitas de não forma. Eles simplesmente colocaram concreto e fizeram e montaram. E para as pessoas que denunciaram isso, falaram que se você fosse, um monte de pessoas fosse construir essas catedrais cheias de detalhes, cheias de coisa, e tem até partes dentro das catedrais que são secretas, né? E levaria muitos anos. Imagina aquelas pessoas ali penduradas, esculpindo, 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 né, tal. Não teria jeito, levaria muitos anos. E não tem, sabe? O pessoal começou a analisar e falou assim, que loucura é essa da gente acreditar nessas coisas? Claro que tudo isso é concreto. A mesma coisa das pirâmides. Analisando, algumas pessoas falaram, isso aqui é concreto. Então, mas onde foi que eu estive, que aí eu percebi, tem algumas coisas aqui na Alemanha e por aqui pela Europa que são muito antigas, né? Casas, locais, museus, catedrais, tal. Se você vê o material, é o mesmo que eu vi nas pirâmides. Não tem diferença, sabe? Então, aí quando eu ouvi os caras falando isso, eu já desconfiava disso, eu já tinha visto em blocos de imagem que não existia nada disso, todas as coisas que eu já falei há muitos anos atrás. Depois até outros começaram a falar também, só que aí não lembraram de mim, porque eu não sou um agente, um personagem do sistema. E aí eu me lembrei também do que eu vi, e eu falei, eles estão certos. O próprio sistema está deixando a gente saber agora que tudo isso aí é ele que está criando, e ele tem esse poder. Mas como que esses caras fizeram como montaram essas catedrais? Então o cara explicou. Deve haver máquinas, né, bem grandes, imensas, que eles construíram tudo isso aqui é como um cenário, esse mundo que a gente está. Então as pessoas ficaram revoltadas de ouvir isso, porque elas preferem acreditar na suposição que possa ter sido um ET que criou isso aí, qualquer outra coisa. Elas gostam desse mistério, de ficar presa nesse ritual de mistério, mas acreditar que houve manipulação, que eles têm uma maquinaria que pode montar esses cenários, que podem fazer a gente viver dentro de um filme, que eles estão criando um jogo tipo Westworld, né? E deixar todos aqui, ó, se batendo, se matando um com o outro aqui, a gente, né? Para vivenciar um filme que eles querem, não o que a gente quer.
As pessoas preferem acreditar nisso do que uma coisa muito mais simples, mais fácil de aceitar. Esses caras têm maquinaria, têm é, tecnologias já antigas e que eles usam essas coisas sem a gente saber de algum jeito, consegue fazer isso, gente. Por exemplo, já tem tecnologia que faz as coisas ficarem invisíveis. Né? Eles disseram pra gente agora que tem essa possibilidade. Quem garante que já não tinha antes? E quando eles estão fazendo alguma coisa, colocando alguma coisa aqui nesse cenário que a gente vive, no mundo, né? Que a gente pensa que é o mundo, quando eles colocam alguma novidade, eles fazem o invisível, né? No invisível, e a gente não percebe, porque eles estão montando, estão fazendo de algum jeito. Bom, deve ter tantas outras coisas ainda que ele não nos deixou saber, que muito em breve vão aparecer. E não são essas teorias só, essas aqui algumas, são muita, gente. Teoria de tudo que você pensar, tudo que você já estudou, que você aprendeu, os personagens que você conheceu, todos, até do Tiradentes, eu ouvi falar de coisa. Todas essas personagens que fez as pessoas ficarem pensando que são santificadas, boazinhas. Não, Tiradentes não foi coisa ruim não, viu? Ele não era um traidor. Apenas a história é um pouco diferente, o que eu li. Talvez tenha ainda outras coisas, não sei. Talvez nem nunca existiu, não se sabe, né? Vindo desse sistema, tudo é possível. Então, quando vocês duvidarem de alguma coisa, basta ir no YouTube ou em qualquer lugar procurar, mas procure em inglês, procure em alemão, procure em italiano, porque no Brasil às vezes demora para chegar. Às vezes chega muito rápido algumas coisas e outras que também são importantes demora para chegar, porque talvez a pessoa que está fazendo a tradução não tem interesse por aquele tema. Então, o certo é a gente procurar por a gente mesmo, não ficar preso nas coisas só que o pessoal generosamente está traduzindo, porque talvez não deu para eles fazerem tudo de uma vez, ou não tem interesse no tema. Eu fico por aqui, até o próximo. Aí a gente vai continuar. Eu vou separar no próximo vídeo verdadeiramente mais teorias, mas vai levar um tempo, porque são muitos e eu tenho que separar numa postagem e depois eu vou falando no vídeo. Até o próximo. Obrigada e até. Bye.